Bom, então, bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Brad Talks. Antes de começarmos nosso conteúdo, eu vou fazer aqui uma breve apresentação do que é a Abrad para quem estiver participando pela primeira vez. Então, a Abrad é uma organização sem fins lucrativos que representa o setor de agências e agentes digitais em todo o Brasil. Nós estamos presentes em diversos estados, reunindo mais de 400 empresas associadas. Então, nosso objetivo é gerar conhecimento, conexões e oportunidades para todo o ecossistema digital, e por isso fornecemos uma série de iniciativas ao longo do ano, como eventos presenciais, eventos online, cursos de capacitação, grupos de trabalho, benefícios exclusivos para associados e também conteúdos gratuitos para a comunidade como esse. E nós também temos o Abradcast, o nosso podcast, que você pode encontrar tanto no YouTube quanto no Spotify. E além disso, a gente também tem cursos pagos com condições especiais. Inclusive, eu já deixo aqui para vocês darem uma olhadinha no nosso curso de SEO que acontece agora no final desse mês. Basta entrar no site da Abrage ou no próprio site da Abrage Educação, que a gente usa para cursos, para saber mais informações sobre mais detalhes, né, sobre o curso. Então, fica aí o meu convite. Se você ainda não conhece a Abrage, escaneie o QR Code, o nosso time de staff vai ficar feliz em conversar com vocês. Então, sem mais delongas, já deixa aqui para o Renato se apresentar, que eu acho que ele pode fazer isso com muito mais propriedade do que eu. Vamos lá, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Me veem bem? Estamos sim, a gente só não tá te vendo. Opa, então Agora calma sim. aí. Apareceu? Apareceu. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu sou um grande fã da Abrad já há muito tempo. Já tive a oportunidade de encontrar com vocês, de participar dos eventos que vocês realizam. E para mim é uma honra enorme estar aqui podendo dividir um pouco desse aprendizado, né, do que a gente vem construindo aí no mercado digital. Então, para mim é uma oportunidade muito bacana e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Obrigado mesmo pelo convite. Vamos nessa. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, para a gente poder já ir direto para o conteúdo. Prometo que vou respeitar o tempo de vocês aqui. Quero que esse papo nosso seja um papo construtivo mesmo, né? Que a gente possa ter oportunidade de sair daqui aprendendo um pouco mais sobre como transformar os nossos negócios para que eles sejam mais lucrativos, para que a gente consiga também ajudar os nossos clientes, né, a terem mais resultado. Então, esse é o principal objetivo aqui do nosso papo de hoje. E para começar, eu quero me apresentar, né? Já trabalho no mercado digital desde 2014. Estava dando uma olhadinha aqui no meu LinkedIn para lembrar das datas e dos anos, né, e de como eu comecei nesse mundo. Mas basicamente, cara, a gente foi através da Project Builder, né, que era uma empresa de um software para gestão de projetos. A gente foi uma das primeiras empresas a usar o RD Station aqui no Brasil, né? A gente foi um dos pioneiros ali atrás. Então, a gente acompanhou toda aquela onda de agências novas que nasceram ali naquele período, né? Muito focada no inbound marketing, que era uma categoria que antes nem existia, né? Então, acho que a RD, inclusive, que é uma das parceiras da Abrad, também é uma parceira nossa aqui da Guru, eles foram realmente pioneiros aqui no Brasil em trazer esse assunto. E desde 2014 eu tenho ali participado desse mercado digital, né? Ora como cliente, ora como fornecedor, ora como parceiro. E lá atrás eu tive uma agência, né, que estava muito focada em oferecer esse serviço de inbound marketing e de tráfego de, de growth, basicamente, para quem vende ingresso, né? Para quem trabalha com eventos, e isso foi aonde eu comecei no mercado digital, né? E desde então eu tive a oportunidade de testar muita coisa, de conhecer muita gente, de validar muitas teorias e boas práticas aí que a gente vê no mercado. E hoje eu cuido aqui da parte de parcerias e integrações na Guru, que é uma empresa portuguesa, fundada por brasileiros ali, por dois cariocas, né, o André e a Michele,
e que hoje atende mais de 2.000 clientes com a nossa plataforma de vendas, né? E para mim é uma honra poder estar aqui compartilhando um pouco desse aprendizado que a gente tem vivido aí nos últimos anos, né? Aqui dentro da Guru também. Eu, aqui na área de parcerias e integrações, eu cuido tanto da relação com parceiros que estão integrados com a gente, como também recentemente toda a relação com as agências, né? A gente tem aqui várias agências na nossa base, a Brad também é nossa parceira nesse programa de agências e o meu dia a dia realmente é conversar com donos de agência, com os clientes dessas agências para ajudar eles a usarem o checkout, trabalharem as vendas online de uma forma mais estratégica, lucrativa. Então, esse é um pouquinho do contexto aqui. Eu vou pedir só um minutinho para vocês que eu preciso ligar a bateria aqui do meu notebook, que eu acabei de ver que está fora da tomada. Mas eu volto já já. É bem rápido. Pronto, voltei. E vamos ao conteúdo, pessoal, que é o que interessa. Hoje eu quero trazer aqui para vocês um pouco do que a gente vem percebendo, né, de oportunidades no mercado, principalmente com relação a esse novo momento, né, que a gente vê de métricas, de inteligência artificial. Então, vocês veem minha tela aí? Tudo certinho? Vemos sim. Maravilha. Hoje eu tenho certeza que vocês, né, já tiveram a oportunidade de presenciar que muita gente do nosso mercado acaba caindo nessa armadilha, né, das métricas de vaidade, né? Hoje a gente sabe que lead é diferente de dinheiro no caixa, né? O tráfego, a gestão de tráfego, a maioria dos serviços, né, que a gente entregava antes acabou virando uma commodity hoje, né? E a gente está percebendo que, cara, assim, cada vez mais essa era do apertador de botões, ela está prestes a acabar, né? A gente vê toda a evolução que a gente percebe aí nas automações, na relação com a inteligência artificial. Então, hoje, o que que eu percebo, né? Que a maioria das plataformas de tecnologia tratam as agências como quase que como uma espécie de SDR premium, né? A gente vê ali muitos programas focados em agências, muitos programas de parcerias, né, de canais, como as empresas chamam, né, que no final do dia é um, eles têm como principal objetivo realmente transformar as agências num SDR premium, né? E a gente percebe aqui um movimento muito diferente das agências que são mais maduras e que não estão começando agora, né? Como eu disse lá atrás, eu fui uma das agências que fez parte, né, do programa de agências da RD. Cara, foi muito bacana acompanhar esse crescimento do mercado e também contar com a ajuda da RD para o nosso crescimento. Só que eu acho que algumas outras plataformas, né, olharam para isso e começaram a entender que a, a agência, no final do dia, ela poderia ser realmente um canal, e só um canal de vendas. E a gente aqui na Guru, a gente não acredita nisso, né? A gente acredita que o poder da agência ele está muito mais em construir uma solução para o cliente final do que só revender software, né? Então, eu percebo que tem muita oportunidade nesse ponto. E assim como alguns anos atrás ficou muito em evidência, né, o papel do gestor de tráfego nas agências, né, quase que como a gente vê várias profissões sendo criadas aí ao longo do tempo, né? Primeiro social media, depois gestor de tráfego, cara, agora entrou aí
prompt engineer, o cara que é especialista ali em IA dentro da agência, né? E a gente percebe que aqui existe uma oportunidade muito boa para a gente poder também começar a desenvolver uma nova categoria que a gente chama aqui na Guru de engenheiro de receita, né? Que é o papel de um gestor que vai estar ali dentro da agência ajudando seus clientes, não mais só com a parte técnica e operacional do dia a dia, né? Mas sim pensando em como ajudar esse cliente a aumentar a receita, o lucro dele, né? E é nesse ponto que a gente acredita que tem realmente uma grande oportunidade para poder surfar essa próxima onda do mercado digital, né? É, hoje a gente vê que tem um problema muito grande com tantos SaaS sendo criado, tantas soluções, né, é, internacionais que agora estão disponíveis aqui no Brasil para a gente. A gente vê que muitos dos clientes, né, muitos dos seus clientes, muitos das empresas que vendem online, acabam criando um ecossistema de plataformas que no final do dia é uma colcha de retalho gigante, né? A gente chama aqui de ecossistema Frankenstein, que nada conversa com nada e a gente percebe que grande parte do trabalho que a agência faz no final do dia é costurar essa colcha de retalhos e dar um jeito de não perder nenhuma métrica ali no final do dia, né? E conseguir ajudar o cliente a orquestrar tudo isso, né? É, isso é legal porque realmente cria oportunidade para a gente poder trabalhar, para a gente criar serviço, para a gente poder ajudar nosso cliente, mas isso tem um custo oculto ali, que muitos de vocês com certeza sabem, né? Que o fato de você precisar, além de ser um SDR das plataformas, você também precisa fazer, acaba precisando fazer ali um papel de suporte técnico, muitas vezes não remunerado, né? De outras plataformas, de todo esse ecossistema, né? Que o teu cliente precisa para poder vender. E a gente percebe que, assim, que o tempo da agência, o tempo do profissional que cuida daquele atendimento, que cuida daquela relação com aquele cliente, ele é muito valioso para ficar dedicado, sei lá, quase 30% do tempo consertando, né, consertando coisa que no final do dia nem é dele, né? Então, a gente acredita que é preciso ter o papel ali dentro de uma conta, né? É preciso ter esse papel de quem vai fazer essa orquestração do ecossistema, né? Das plataformas, das ferramentas ali que o cliente precisa para poder vender, né? E muitas das vezes a gente acaba ignorando isso, né? A gente não trata isso como um papel, por exemplo, às vezes de um designer, de um programador. Eu vejo que está crescendo muito o papel que antes era muito difícil de encontrar, que é do gestor de automações ali da agência, trabalhando nas contas dos clientes para poder consertar essa colcha de retalhos e fazer com que tudo funcione, orquestrar tudo isso, né? Então, a gente, a minha visão é que cada vez mais a gente vai ver esse papel do orquestrador, né, de plataformas ali presente nessa relação das agências com os clientes, tá? E pessoal, se vocês quiserem levantar a mão, fazer alguma pergunta, podem ficar super à vontade. A gente tem um chat aqui ao lado que eu vou estar olhando aqui de vez em quando para poder ver se tem alguma pergunta de vocês. Então fiquem super à vontade para poder participar aqui também, tá? E mandar suas perguntas. A ideia não é que eu fique falando aqui direto, mas sim que a gente possa abrir uma conversa também, ter o ponto de vista de vocês, enfim. Então, fiquem super à vontade aí para poder levantar a mão e falar, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, tá bom? Vamos lá? Então, opa, voltei aqui. Vamos. A gente viu aí um caso recente, né, no Dia dos Namorados, de uma plataforma que eu nem vou citar o nome aqui, mas, e cara, fez uma verdadeira destruição
na vida dos restaurantes e dos donos de restaurante que usavam essa plataforma de gestão, né, durante o maior pico de pedidos quase que do ano, né? E a gente, quando esse tipo de coisa acontece, a gente percebe o quanto que a gente é dependente das plataformas, e o quanto que a gente realmente, se a gente não cuidar disso, se a gente não tiver isso dentro de um ambiente seguro, dentro de um lugar onde a gente consiga ter alternativas, backups e, enfim, a gente acaba ficando realmente refém dessa infraestrutura que, no final do dia, é o encanamento por onde a água passa ali, né? É o caminho por onde o cliente anda para poder chegar até a solução do teu cliente, e não considerar isso, eu acho que é muito arriscado e acaba colocando não só a imagem da tua agência, quanto também a do teu cliente final ali em jogo, né? A gente vê plataformas que, cara, quando você vai no site, é tudo lindo, maravilhoso, tudo funciona, mas quando você coloca ali carga naquilo, você percebe que tem um limite de requisições, que alguns dados acabam não chegando da melhor forma, né, para o cliente final, para vocês que cuidam da conta desse cliente. E a consequência disso, né, é o teu cliente, ao invés de estar focando ali em entregar a solução dele, você acaba gerando um monte de problema, perda de margem, o colapso total no suporte, reembolso, o que acaba sendo pior do que não vender, né? Então, e muitas vezes, não é culpa do cliente nem culpa da agência, e sim da infraestrutura que roda por trás disso tudo, né? E a gente percebe que não cuidar disso, não olhar para isso, é realmente negligenciar a infraestrutura, né, que o teu cliente precisa para poder vender. E isso, assim, não é uma coisa que acontece de agora. A gente já percebe, já viu vários momentos onde a infraestrutura de clientes grandes colapsaram totalmente porque faltou, às vezes, alguma conexão, alguma coisa ali que ajuda esse cliente a vender de forma saudável, de forma escalável, com uma infraestrutura robusta, né, para conseguir atingir os seus objetivos. E o que que eu percebo assim no mercado de agências, né? Provavelmente vocês já viram essa visão de funil ampulheta. Ela foi muito divulgada ali, muito, né, usada ali, pessoal da Win by Design, que eu admiro muito o trabalho deles, eu acho incrível o que eles fazem lá. Se vocês ainda não conhecem, cara, vale muito a pena entender um pouco mais essa visão do funil em ampulheta. Mas eu percebo assim que muita gente acaba dando foco nessa parte aqui do processo, que é a parte de atração, né? É onde você cuida ali da captação, dos anúncios, das redes sociais, de trazer realmente tráfego para a página de vendas, para o e-commerce, para, enfim, para onde o teu cliente vende, né? Ali no final do dia, mas acaba esquecendo dessa partezinha aqui do meio. Deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui. Eu acho que sim. Dessa partezinha aqui do meio, que é a parte mais fundamental no meu ponto de vista, porque assim, não adianta nada você trazer tanta gente para a tua página de vendas e na hora de pico o checkout não funcionar, o teu e-commerce falhar, ou você não conseguir ter dados precisos do que está acontecendo ali, e aí acaba tratando todo mundo de uma forma mais genérica e não é, usando todo o poder dos dados que você gastou muito dinheiro para conseguir trazer até lá, né? Então, como é que a gente faz isso na prática, né? É, a gente tem percebido aqui que muitas agências têm começado a olhar com muito mais carinho, não só para o volume, mas sim para a conversão, de fato, né? E não só para a conversão, mas para a lucratividade que aquele cliente pode trazer, né? Porque de nada adianta você gastar.
milhares de reais ali para poder trazer as pessoas certas e no final do dia não conseguir dar acesso para elas, não conseguir converter elas ali na última milha do teu funil, né? E como é que a gente faz isso, né, na prática? Tem várias formas, né, da gente conseguir trazer essa integridade ali para essa última milha do processo. E hoje eu quero compartilhar aqui com vocês algumas coisas que a gente vê acontecendo aqui e que podem servir de insight para vocês aplicarem hoje ainda, na operação de vocês, na operação dos clientes de vocês, né? Com todo esse movimento de ad blockers, de privacidade que a gente vê também acompanhando o crescimento do digital, né? Tá cada vez mais difícil entender o que acontece ali depois que você coloca o cliente na página de vendas, né? Eu tive uma experiência aqui, a gente fez a venda de ingressos aqui de um evento enorme, né? Um evento para mais de 45 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro. E tinha uma agência que estava atendendo a gente com uma plataforma que não era nossa, né? E, cara, assim, era desesperador ver a reação da agência em não conseguir identificar justamente o que acontecia na última milha, né? De ter que criar uma thank you page, uma página de obrigado ali no final do processo para conseguir metrificar quem conseguiu chegar no final e devolver isso, transformar isso no aprendizado, porque justamente muitas das plataformas de vendas acabam dificultando esse processo, né? Sinceramente, não sei porquê, mas assim, a gente percebe que é difícil rastrear tudo que você precisa e, na grande maioria das vezes, o dado nem é seu mesmo, né? Ele é dividido ali com a plataforma, então isso acaba gerando uma série de problemas e tanto para a agência e principalmente para o cliente final, que é quem, quem vai se beneficiar de tudo isso, né? Então, blindar esse algoritmo, conseguir ter os dados ali sendo trabalhados de forma íntegra, né, é muito importante para que você consiga medir o que está funcionando, descartar o que não está funcionando e melhorar ainda mais, né, a performance de tudo que acontece, né? Então, o ouro, de fato, né, ele está ali nos dados transacionais do que acontece, né? Vou dar um exemplo prático aqui de uma coisa que a gente vê acontecendo com muita frequência, né? A Guru é uma plataforma de vendas, né? Então, a gente tem um checkout de alta conversão, a gente chama carinhosamente aqui de link de pagamento com esteroides, onde a gente consegue trazer uma série de dados e informações ali para o vendedor e para a agência, né? Que ajudam a ter uma personalização maior da jornada de compra. Um exemplo, né, que a gente vê acontecendo também em outras plataformas, em outros casos, é você tratar o motivo de recusa, às vezes, de uma venda de forma genérica e não conseguir usar esse dado a teu favor para conseguir reverter essa situação, né? Então, é muito diferente, né, você trabalhar um motivo de recusa por falta de saldo do que um motivo de recusa por segurança. Porque às vezes o cliente foi bloqueado ali no antifraude, ou porque tem um comportamento de compra ali que traz algum risco, né, para a operação do cliente. Então, quando você consegue trabalhar esses dados a seu favor, você consegue abrir uma conversa de recuperação de vendas ou tomar alguma ação no final do dia ali, de forma muito mais cirúrgica para poder falar com ele exatamente o que está acontecendo. Se é por falta de saldo no cartão, às vezes vale a pena oferecer uma outra opção de pagamento do que tentar oferecer um outro produto, um downsell ou qualquer outra coisa do tipo, né? Então, é muito importante entender e ter esses dados e usar esses dados a seu favor, justamente para conseguir ajudar o teu cliente a vender mais, né? E a gente vê que cada vez mais a gente tem oportunidade hoje de trabalhar com esse nível de personalização quase que um para um, né? Então é muito importante que a agência entenda esse processo todo também, né? E consiga ajudar o cliente a avançar nesse território que cada vez está
que está ficando cada vez mais profissionalizado, mais técnico, mais cirúrgico, e a gente percebe que ações em massa estão cada vez mais caindo em desuso, né? Então não estão funcionando, ou então o cliente ele quer se sentir especial, ele quer entender que você entendeu o que está acontecendo do lado dele também, né? Então é muito importante a gente trabalhar essa essa orquestração de dados para os clientes, né? E o que a gente vê surgindo, né, como eu falei ali no início, é cada vez mais o papel desse arquiteto de soluções, né? Não só alguém que vai desenvolver alguma coisa ali no final do dia, mas também alguém que vai conseguir arquitetar tudo que já existe, né? Tudo que já foi criado ali, tudo que o cliente já usa. Isso faz com que a agência cuide cada vez mais da estratégia e da régua de conversão, né? E que ele funcione realmente como um orquestrador de tecnologia, não criando fricção ali no meio do processo, mas sim facilitando o fluxo dos dados ali entre as várias plataformas que os clientes usam, né? E eu acredito que no futuro, né, a gente vai ter cada vez mais esse papel do orquestrador, né, de processos dentro das agências, né? Então, assim como foi o papel do social media há um tempo atrás, uma profissão nova que, né, pouca gente surgiu ali do nada e, cara, criou um mercado gigante, assim como a gente também viu aí a evolução do gestor de tráfego acontecendo numa escala absurda. Eu acredito que cada vez mais esse papel é, do orquestrador, né, do arquiteto de soluções ali vai estar mais em voga, porque a gente está realmente vendo um crescimento cada vez maior das plataformas de SaaS, de soluções criadas ali para resolver dores específicas. Então, eu acho que o cliente, no final do dia, ele não precisa de mais uma solução, mais uma ferramenta, e sim de alguém que ajude ele a orquestrar tudo que já existe ali, né? Então, eu acredito muito que quem se prepara, quem estiver se preparando e estiver entendendo, né, esse processo vai conseguir ajudar os clientes a terem mais resultado e, consequentemente, também a colocar mais dinheiro no bolso da agência, trabalhando serviços ali, né, que de fato aumentam a lucratividade do cliente final e ajudam ele a vender mais. Então, essa é uma aposta nossa aqui, a gente tem visto esse movimento no mercado e a gente quer estar junto com vocês aí para justamente formar essa nova geração, né? De arquitetos de soluções, de pessoas que conectam as coisas e fazem as coisas funcionar para o cliente final, né? E uma coisa que a gente percebe que é um serviço, um serviço quase que novo, né? Que eu já percebi algumas agências fazendo, entregando, né, para os seus clientes, é esse trabalho de auditoria no fluxo de receita. É uma coisa nova, que realmente eu comecei a perceber agora, aqui também, algumas das operações de agências que são nossas parceiras, de clientes vindo para a gente aqui depois dessa auditoria, né, desse processo auditado ali que as agências acabam entregando para os clientes. E é muito bacana perceber que, assim como a gente fica ali atento às métricas de conversão de tudo que acontece naquela primeira etapa do funil, né? A gente tem também muitos detalhezinhos que acontecem ali dentro do checkout e dentro do processo de vendas em si, né? Que podem ajudar o teu cliente a vender mais, com mais lucratividade, e também trazendo um serviço novo para o portfólio de soluções das agências, né? Não sei se alguém já teve oportunidade de ajudar algum cliente com esse tracking realmente do que acontece ali, da negociação com os adquirentes, negociação com as plataformas, com essa, esse fluxo mais refinado do que acontece ali dentro
do processo de pagamento mesmo, né? A gente vê muitas agências tirando, às vezes, o corpo fora disso, né? E não entrando nessa que, no meu ponto de vista, é o assim, é a virada de chave que transforma um lead, de fato, em um comprador, né? Então, eu vejo que há uma oportunidade muito grande de incorporar um serviço novo mesmo no portfólio das agências, que é olhar com mais carinho, com mais atenção, com mais técnica para essa última milha ali do processo, né? Que é aonde de fato o cliente, o interessado se transforma num cliente real, né? E a gente tem percebido muitas muitas agências saindo na frente, usando realmente essa estratégia de entrar um pouco mais a fundo na realidade dos pagamentos ali, na realidade da conversão final do processo, né? Então, isso pode ajudar não só o teu cliente a ter mais lucro e ter mais receita para poder trabalhar campanhas com vocês e tudo mais, mas também no final do dia acaba retendo esse cliente de uma forma muito mais inteligente ali, né, dentro do teu processo, porque o cliente ele não quer ficar ele não quer receber um caminhão de lead que no final do dia não vai se transformar em lucro. Ele precisa da nossa ajuda também para poder aumentar essa receita dele, mas também aumentar a lucratividade, né? E a gente percebe que a gente, como agência, né, como plataforma, tem a oportunidade de ajudar esse cliente a entender essa última milha ali do funil que é tão fundamental para o resultado dele. E assim, eu realmente vejo que o mercado mudou, que cada vez mais a agência tá com um papel muito mais técnico e de engenharia e precisão ali no trabalho, né? Hoje a criatividade ela ainda é um diferencial incrível, é o que move o ponteiro no final do dia, mas se você, de nada adianta ter uma campanha incrível, super criativa, que comunicou com muita gente, que trouxe muita gente ali pro processo de vendas, se no final das contas o teu cliente não consegue transformar isso em lucro, né? Como eu disse, ele não quer apenas leads, ele quer lucratividade, ele quer resultado ali no final do processo, né? Então, a gente está aqui para apoiar essas agências nesse processo de transição, né? De entender que essa última milha ela faz a diferença na vida do cliente, que ela pode trazer muito mais resultado para a agência e a gente tem vários casos práticos aqui, né, de agências que tiveram uma verdadeira transformação nas suas operações quando começaram a olhar para essa última milha junto com a gente aqui e cuidar do negócio do cliente para que ele realmente seja lucrativo e não só awareness ou alcance, né, e todas aquelas métricas que se não tiver lucro, se não tiver conversão, são só métricas de vaidade, né? Então, a minha provocação aqui no dia de hoje para vocês é justamente para poder vocês ajudarem o seu cliente a olhar para esse aspecto do negócio dele. Eu vejo que hoje o cliente, né, o empreendedor que está ali na ponta, ele é visto muitas vezes como quase que como uma vaca leiteira, né? Todo mundo quer tirar um pedaço, todo mundo só quer tirar ali dele e pouca gente está interessada em realmente ajudar ele a construir lucro, né? Pouca gente está interessada ali no final do dia em ajudar ele a ter menos dor de cabeça, a não ter esse peso operacional de ter que fazer tudo isso acontecer com o próprio braço, né? Então, sempre que a gente vê esses elementos, né, sempre que a gente vê ali uma agência que está interessada em construir soluções junto com a gente dá muito mais valor do que só alguém que está interessado em arrancar mais uma fatia do bolo do cliente e não ajudar ele a criar um bolo maior, né? A fazer um bolo maior ali no final do dia. Então,
essa é a provocação que eu quero trazer aqui para vocês hoje. A Guru, ela tem um ecossistema de agências também muito robusto, agências que no final do dia não estão revendendo o serviço da Guru para os seus clientes, mas sim construindo soluções em conjunto para ajudar esse cliente a ter mais lucratividade, a ter uma conversão maior na última milha ali e a rastrear tudo que acontece para que esses clientes tenham mais resultado também. Então, eu quero deixar aqui o meu LinkedIn para que vocês possam se conectar comigo, para que a gente consiga estender essa conversa aqui, além desses 30 minutos aqui que a gente separou para poder conversar com vocês, para poder trazer, né, algumas coisas que a gente percebeu que tem funcionado para as agências que estão aqui com a gente e para os clientes finais também. Então, me coloco super à disposição aí para a gente poder bater um papo, para a gente poder construir isso juntos, né? E vou ter um prazer enorme em conhecer um pouco mais a realidade de cada um de vocês e construir um mercado novo junto com vocês a partir dessa nossa parceria, tá? É, vou deixar aqui também, o pessoal da Brad me pediu para poder deixar aqui na tela o link para uma pesquisa de satisfação para essa palestra que está acontecendo agora. Então, se vocês puderem preencher, avaliar e dar a opinião ali de vocês, vai ser sensacional. E eu quero separar aqui esses últimos minutinhos para que a gente possa também trocar, né? Para que vocês possam fazer perguntas, para que a gente possa realmente ouvir também um pouco mais sobre a realidade de vocês, se vocês percebem que isso está de fato acontecendo, e para que a gente consiga sair daqui com alguma ajuda prática, algum de vocês que querem entender um pouco mais sobre isso, tá? Então, pessoal, foi um prazer enorme. Fiquem super à vontade para mandar as suas perguntas aqui no chat, ou então levantar a mão. O pessoal aí da Brad vai conseguir fazer essa mediação e me ajudar aqui também, tá bom? Muito obrigada, Renato. Só reforçando, o pessoal pode abrir o microfone, tá? Fiquem super à vontade. Isso mesmo. A ideia é que a gente possa conversar aqui também, não só eu falando aqui, né? A gente ainda tem alguns minutinhos, então fiquem super à vontade aí para poder perguntar se vocês quiserem. Renato, acho que a galera, você já tirou todas as dúvidas durante a conversa. Muito É, bom. muito obrigada pelo teu tempo aqui, por esse papo que você teve com o pessoal. Nós vamos passar também a pesquisa depois por e-mail, né? Então, se alguém tiver ficado com vergonha de perguntar agora nesse final, a gente também pode passar ali pelo formulário. O Renato ele tá com um tempo aqui disponível, a gente ainda tem uns minutinhos, mas todo mundo já tiver sem dúvidas, se você quiser encerrar, Renato, não tem problema, tá bom? Sem problema. Pessoal, eu tô por aqui. Eu separei ainda uns 15 minutinhos para estar aqui com vocês, então é super de boa ainda se alguém quiser perguntar, se alguém quiser falar alguma coisa. O Alberto abriu a câmera, acho que ele tem coisa para falar, hein? Renato, Opa, tudo bem? Aqui é Alberto, Neo Digital. Como eu tenho uma agência 360, eu queria entender de ti como é que estás vendo esse cross entre agências tradicionais e agências digitais. Então, eu tenho muita curiosidade porque, obviamente, todas as agências 360, chamadas assim,
elas têm um pé hoje muito forte em conversão, em métricas no digital. Como é que enxergas parcerias entre a tua empresa ou o mercado com agências que não são 100% nativas digitais, Renato? E legal tua palestra. Olha, obrigado, Alberto. Olha, eu acho que o papel. Ontem, para você ter uma ideia, Alberto, eu estava na Artplan, aqui, que é uma das maiores agências que cuida do Rock in Rio, de grandes contas, e eu li uma frase do Roberto Medina na parede, assim, da agência, que me trouxe muito isso que você está perguntando, né? Justamente, assim, eu vejo que no final do dia o cliente ele não quer saber o que que é digital, o que que é físico, o que que é offline, o que que é online. Ele precisa muito que a agência ajude ele a estar presente em todos esses canais, né? Porque às vezes uma mídia offline, ela influencia no processo de decisão que acontece no digital. O digital influencia no processo de decisão que acontece no físico. Então, eu acho que é um grande erro tratar realmente esse trabalho como só digital ou só offline, sabe? Eu penso que no final do dia, todas as agências deveriam ser 360, porque a jornada do cliente, do comprador hoje, ela está cada vez mais confusa, né? Ele passa por vários pontos de contato até tomar a decisão de compra ali no final de tudo. Então, é óbvio que o digital ele tem características muito específicas ali, né? De metrificação, de integração, às vezes acaba sendo uma coisa até mais técnica do que criativa, né? Muitas das vezes, mas eu percebo que quando a agência ela sai desse rótulo, né, olha, eu sou uma agência digital, eu sou uma agência off, eu sou uma agência 360 e começa a pensar como que eu consigo ajudar o meu cliente a lucrar mais, eu acho que é aí que tem uma oportunidade muito grande, sabe, Alberto? Porque, como eu disse, assim, o cliente não está muito interessado em. Dificilmente você vai ver um cliente que vem, eu só quero digital aqui, hein? Eu só quero físico. Ele quer vender no final do dia, né? Ele quer ter mais resultado no negócio dele. Então, se a gente consegue transitar por todos esses pontos e ajudar o cliente a metrificar tudo isso, eu acho que a gente consegue entregar bastante valor para ele ali no final do dia. Tá? Perfeito, obrigado, Renato. Concordo 100% contigo. Acho que esses rótulos eles são importantes às vezes para a gente poder entender o nosso papel ali, né, a nossa especialidade e tudo mais, mas acho que mais do que o rótulo é o que a gente entrega ali no final das contas, né? O que a gente entrega para o cliente ali, né? Os rótulos são limitantes, né, Renato? Sim, muito limitante, cara. Aqui a gente trabalha isso muito bem até, Alberto, assim, a Guru ela criou uma própria caixinha dela para poder existir no mercado, justamente por esse motivo, porque no final do dia, os rótulos que a gente vê aí de outras plataformas, eles acabam sendo limitadores ali, né, para o trabalho que a gente desenvolve. Então, quando a agência consegue criar esse rótulo novo, essa caixinha nova, isso naturalmente cria uma diferenciação enorme para eles, né? E é justamente a proposta que eu trouxe aqui hoje no meu conteúdo, assim, existe um rótulo novo, existe uma caixinha nova que pouca gente está ocupando, que essa questão de olhar cada vez mais para o lucro do cliente, para a lucratividade que ele tem no final das contas, né? Porque se para você ter uma ideia, a gente aqui é a única plataforma de vendas do mercado, Alberto, que não cobra taxa. Nosso modelo de negócio é uma mensalidade por volume de transações. Então, a gente vê clientes aqui que antes usavam plataformas que cobram ali, sei lá, 10, 15, 20% de taxa, né? É, seja de antecipação, taxa de juros de parcelamento,
ou qualquer coisa do tipo, e que uma vez que ele escolhe migrar para Guru através da agência, a agência ajuda o cliente a lucrar, cara, muito mais. Só com um simples movimento de trocar a plataforma de checkout ali. E isso acaba liberando muito mais dinheiro do cliente para investir na própria agência, para investir nas campanhas. Então, se você ajuda o teu cliente nesse ponto, cara, é muito melhor você fazer isso do que ficar tentando vender um outro pacote de serviço seu que às vezes o cliente nem precisa, mas que para você aumentar a tua receita ali, você precisa vender coisa nova para ele, né? Então, a gente vê isso acontecendo aqui todo dia, e eu acho que a agência que entende que o papel dela não é só entregar uma solução, mas sim construir uma solução junto com o cliente, ele sai muito na frente, sabe? Sim, é um último comentário que eu faço é que o cliente está sendo qualquer tipo de cliente hoje, né? Tanto varejo, indústria, governo, institucional, está sendo assediado por 500 empresas que dizem que entregam algum valor baseado em IA. Isso, vocês também devem estar, todo mundo, recebendo. Hoje está muito fácil isso, né? Mostrar ou apresentar soluções baseadas em IA como se fosse a solução do mundo. Eu acho que isso não Mágica, precisa né? mais de solução, precisa que alguém resolva a dor dele, né, Renato? Exatamente. O cliente ele não precisa de mais alguém tentando pegar um pedaço do bolo dele. A gente vê isso aqui todo dia. E um dos meus trabalhos aqui, Alberto, na cadeira de parcerias, né, integrações, é não infantilizar também essa relação com as agências, sabe? A gente percebe que muitas plataformas aí do mercado trabalham gamificação, prêmio, selo ouro, selo prata, selo bronze, mas que no final do dia é uma desculpa esfarrapada para arrancar mais um pedaço da fatia do bolo do cliente ali, mais uma fatia do bolo do cliente e não necessariamente ajudar ele a construir algo novo ou tirar uma carga operacional dele. Então, cara, é isso, assim, o empreendedor não precisa de mais coisa. Pelo contrário, ele precisa de menos coisa e mais gente botando a mão na massa junto com ele, né? Perfeito. Já me conectei contigo no LinkedIn, a gente vai se falando aí. Obrigado, Renato. Maravilha, Alberto. Obrigado aí também pela sua participação, viu? Contar com a tua experiência, com a tua visão aí também Ok, acrescenta muito para todo mundo aqui. valeu. Obrigada, Alberto, por compartilhar. Já ajudou um pouco o Renato, né, Renato, a responder aqui uma pergunta, dividir um pouco. Se Exatamente. mais alguém quiser falar, a gente ainda tem tempo, pessoal, mas calma, um de cada vez, não precisa todo mundo querer falar junto. Tem espaço para todo Isso aí. mundo. Isso aí. Renato, acho que o pessoal, você já atendeu bem as dúvidas. A gente já está encerrando aqui para o final, então vou te agradecer mais uma vez pelo conteúdo que você trouxe. Provavelmente o Renato já falou sobre isso, mas eu vou repetir aqui que a gente tem parceria com a Digital Manager Guru, né? Então, quem Exatamente. quiser saber mais sobre a solução, a Brad tem benefícios ali no nosso site, então é só vocês acessarem ali a área de convênios e benefícios que tem as condições que a gente tem em parceria para vocês. E é isso, a gente vai mandar por e-mail a pesquisa de satisfação. Se alguém ficou com vergonha aqui de falar, pode responder ali que o Renato vai estar disponível também para responder por e-mail, tá bom? Mesmo, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. Espero ter contribuído aí de forma genuína, né? E, como eu disse, sigo à disposição aqui no LinkedIn para a gente poder bater um papo aqui depois do evento também. Obrigadão, Renato.